Vamos começar, então. Bom, qualquer coisinha que vocês... Bom dia a todos, né? Qualquer coisa aí que se vocês não conseguirem ver alguma coisa da tela, se o som estiver ruim, aí vão me avisando, tá? Porque eu vi na gravação que em alguns momentos o som fica um pouco ruim, mas se tiver qualquer problema, se vocês não estiverem entendendo, me parem e vão me avisando, tá bom? Então, bom dia a todos. Vamos ver aí a continuação do capítulo 4 hoje, continuando com o tema de conservação de quantidade de movimento, fazer uma breve revisão da equação, e depois a gente vai, na aula de hoje, na próxima, ir complicando um pouquinho a solução dos problemas, e nos problemas eu vou introduzindo os conceitos para vocês, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês vão sempre me parando, mas a gente vai estar sempre trabalhando com a equação de conservação de quantidade de movimento, só que hoje a gente vai trabalhar nela de duas formas, aí, né? Na forma tradicional e depois na forma de equação de Bernoulli, e um volume de controle inicialmente parado, que a gente viu na aula passada, e aos poucos a gente vai dando o conceito aí de um volume de controle que pode se movimentar, que pode ser útil na solução de vários problemas, tá? Então vamos lá, começando aqui com a revisão, com a caneta. O que a gente viu foi a equação de conservação de quantidade de movimento, né, que é a segunda lei de Newton para um volume de controle. Lembrando que a única coisa que pode alterar a quantidade de movimento de um sistema é uma força, certo? E essa força, para a gente, é decomposta em força de superfície e força de campo, certo? A força de campo, nos problemas que a gente vai fazer, basicamente vai ser a gravidade, e a força de superfície é a força que atua sobre a fronteira do meu volume de controle, certo? Então é essa que a gente está vendo aos poucos, e essa força de superfície é dividida em força de cisalhamento e força normal, tá? A normal exerce aí uma pressão sobre as fronteiras, é isso que a gente está vendo aos poucos aí, e a força de cisalhamento a gente vai ver aos poucos também, porque para problemas mais simples, a força de cisalhamento, ela é basicamente uma função aí da viscosidade do fluido, tal como a gente está começando a ver fluidos com viscosidade desprezível, essa força de cisalhamento, em geral, está indo para zero. E ao longo do curso aí, a gente vai vendo como incluir essa força de cisalhamento e os efeitos dessa força aí na movimentação do fluido, tá? Então, a gente voltou à equação geral da conservação de qualquer quantidade aí, né, que a gente viu como N, né, onde N é a propriedade extensiva, né, e o eta é a propriedade intensiva. Para a quantidade de movimento, então, o N é a própria quantidade de movimento, que aqui a gente vai usar a mesma notação do livro, que é o P maiúsculo, né, lembrando que ele é vetorial, ou seja, a quantidade de movimento tem que se conservar em todos os eixos escolhidos do sistema de controle de vocês. Se a gente estiver usando um eixo cartesiano, ela tem que se conservar em x, y, z. Certo? E o eta é a quantidade de movimento dividido pela massa, que é a velocidade. Tá? Então, se a gente substituir isso na equação, a gente vai ficar que a variação de quantidade de movimento de um sistema, ela se dá no tempo e através das fronteiras, certo? Ou seja, eu posso variar a quantidade de movimento lá dentro do volume de controle, ou eu posso entrar ou sair com quantidade de movimento do meu volume de controle através da superfície de controle. E aí, aqui nessa parte da esquerda, que é a variação de quantidade de movimento, a gente viu que essa variação pode se dar através da aplicação de forças, que é a força de superfície e força de campo, certo? Lembrando que os sinais aqui são bem importantes, né? Os sinais são importantes em todas as equações de conservação, mas o mais confuso é aqui na quantidade de movimento, porque ela depende de duas coisas, né? Isso que tentei enfatizar bem na aula passada, se ficou dúvida, vocês me perguntam. Dependem do eixo, então eu vou escolher aqui um eixo, né? Eu vou definir, para cada solução de exercício que vocês fizerem, vocês vão ter que definir um eixo, né? X, Y, Z, por exemplo. E as forças vão depender desse eixo, ou seja, se eu colocar uma força S para a direita, ela vai ser positiva, né, de acordo com o alinhamento com o eixo X. Se der positiva, ela é alinhada com o eixo X, se der negativa, alinhada no sentido contrário. A velocidade depende desse eixo. Por quê? Porque a quantidade de movimento no tempo depende dessa propriedade intensiva aqui, certo?
Então, se a propriedade intensiva é para a direita, eu tenho uma quantidade de movimento para a direita. Se ela é para a esquerda, eu tenho uma quantidade para a esquerda. Se essa velocidade dentro do volume de controle está variando, eu vou ter uma variação de quantidade de movimento no tempo. E isso daqui deve estar alinhado com a escolha dos eixos que vocês fizeram, certo? E ainda tem uma quantidade de movimento que está entrando ou saindo do meu volume de controle, e ele vai ter dois sinais aqui. Um sinal da própria velocidade, para saber se a quantidade de movimento está entrando ou saindo, e o outro sinal, que eu vou colocar uma cor diferente aqui, um outro sinal que vem da entrada ou saída de massa. E aí vai aquele sinal que o dA é para fora. E aí, se, por exemplo, a velocidade for para dentro, ele vai ter um sinal negativo. E se a velocidade for para fora, ele vai ter esse sinal positivo. Ou seja, se a quantidade de movimento, se a massa está saindo, eu tenho um sinal positivo aqui. Se a massa está entrando, eu tenho um sinal negativo. Agora, para saber, deixa eu pegar uma outra cor ainda aqui. Para saber se a quantidade de movimento está saindo ou entrando do volume de controle escolhido, aí eu vou ter dois sinais aqui. Um sinal que vem dessa parte vermelha e um sinal que vem da parte verde. Então, isso a gente vai ver vários exercícios. Se ficar dúvida aí, vocês me avisem, mas nos exercícios eu acho que vai ficando mais claro isso, né? Então, lembrem sempre que tem o sinal vermelho aí e tem o sinal verde. E o sinal azul aí vai depender dos dois. O sinal das outras partes da equação depende só da escolha de eixos, tá? Então, vocês vão ter que, em toda definição de problema, definir o volume de controle, escolher o eixo que vocês estão usando de coordenadas e, a partir daí, resolver o problema. E, assim, eu sugiro vocês alinharem sempre as forças, sempre na direção dos eixos, e as velocidades também, e aí, se elas forem positivas, elas vão estar alinhadas. Se elas forem negativas, elas vão estar alinhadas no sentido contrário. Que isso daí facilita um pouquinho, senão pode dar confusão depois. Logicamente, eu posso desenhar uma força para a esquerda, e aí, se ela der negativa, ela é para a direita. Mas aí, na equação, se eu desenhar ela para a esquerda, ela tem que aparecer negativa, porque ela está alinhada para o lado contrário. Então, tem esses problemas todos aí. Por isso que eu sugiro, para simplificar para vocês, se vocês estão fazendo e não tem muita familiaridade com a equação, coloquem sempre tudo que depende dos eixos, coloquem sempre para a direita, e aí, se ele der positivo, é para a direita. Alinhado com os eixos, né, no caso do eixo X para a direita, e aí vai dar positivo ou negativo. Bom, aqui a gente passou, então a gente decompôs aí a equação em três, no eixo de coordenadas x, y, z, ela vai se decompor dessa forma. Lembrando, então, que aqui já não é mais vetorial, eu tenho que honrar essas três quantidades de movimento, e a gente começou a ver nos exercícios que as forças, elas servem não só para acelerar ou desacelerar o fluido, ou mudar a velocidade, mas ela serve também para mudar a direção. Então, se ela muda a direção, em teoria, vamos por aqui nos exercícios que a gente viu, por exemplo, se a velocidade está no eixo X e depois ela sai no eixo Y, a velocidade em X, na entrada, ela existe uma componente e na saída não existe. Então, eu estou mudando a velocidade na direção X. Logicamente, para isso acontecer, eu tenho que ter uma força contrária para zerar essa quantidade de movimento aqui. E, do mesmo jeito, eu preciso ter uma força nessa direção vertical para poder acelerar a partícula nessa direção. E é isso que a gente vai estar estudando aí na equação de conservação de quantidade de movimento, tá? Como a gente só viu o regime permanente na aula passada, esse termo aqui, por enquanto, está indo para zero, ou seja, dentro do volume de controle não estou tendo alteração de quantidade de movimento. Então, o balanço de forças aqui que a gente está vendo está equilibrando a entrada ou saída de quantidade de movimento. E a entrada ou saída de quantidade de movimento tem dois sinais, né? Um que vem das velocidades, que são essas três aqui, e o outro que vem da entrada ou saída de massa, tá bom? Aí a gente viu a solução desse problema, vimos que conforme vocês escolhem um volume de controle, isso pode afetar a forma com que vocês estão resolvendo, e aí se vocês entenderam bem o exercício, se não entenderam, leiam bem isso aqui, porque esse exercício dá bem claro quando eu resolvo de um jeito, quando eu resolvo de outro. E tem alunos que preferem fazer assim, fica mais fácil de entender para eles, tal, e tem alunos que preferem fazer assim. Essa vantagem aqui, que ele é um pouquinho mais rápido a solução, em geral,
porque eu já resolvo o problema de uma vez só, né, de acordo com aquilo que eu estou pedindo. E esse daqui está mais focado, da direita aqui está mais focado em pensar no fluido, então eu faço o volume de controle sempre focado no fluido, e as forças que eu estou calculando são sempre as forças agindo sobre o fluido, tá? Eu acho que essa forma aqui é um pouco mais fácil de entender, certo? Porque eu estou colocando o volume de controle no próprio fluido, e as forças que estão atuando são as forças sobre o fluido. Então, na solução desse problema aqui do lado esquerdo, por exemplo, a força está atuando da mão sobre esse suporte. Então, em teoria, não está errado fazer assim, é até mais rápido, mas é um pouquinho mais difícil de entender. Aqui, eu estou escolhendo o volume de controle aqui, e a força que eu estou calculando é a força que o suporte faz no fluido. Então, eu acho um pouco mais fácil de entender. Mas daí, se eu estou pedindo, por exemplo, a força que eu tenho que fazer para isso aqui ficar parado, eu vou precisar resolver o problema em duas etapas. Primeiro, eu faço a solução sobre o fluido, calculo a força, e depois eu faço um balanço de forças no suporte, porque aí a somatória de forças, como o suporte está parado, eu tenho um somatório de forças no suporte parado. Então, eu resolvo em duas etapas. Fiquem à vontade para resolver do jeito 1 ou do jeito 2, tá? Então, a gente resolveu essas duas coisas. Outra coisa importante que eu queria enfatizar, que a gente vai começar a trabalhar bastante no exercício, é esse fato aqui, certo? Que é o fato de que se o escoamento está livre, aberto à atmosfera, a gente vai começar a cancelar a pressão atmosférica trabalhando com a pressão manométrica. Tá? Para não ter que ficar explicando isso todas as vezes, lembrem bem que daqui para frente, a gente vai trabalhar bastante com a pressão manométrica, que ela facilita bastante a solução dos problemas. Então, todos os problemas que eu tenho escoamento livre, ou seja, livre, eu estou aberto para a atmosfera em todos os lados, a pressão já vai se cancelar automaticamente. Porque vou sempre subtrair a pressão atmosférica, então a pressão manométrica é zero. Né? Por que a gente faz isso? Lembrando que a movimentação do fluido não depende da pressão, ela depende do diferencial de pressão, certo? Então não importa se aqui eu tenho pressão 0 e aqui eu tenho pressão 1, ou se aqui eu tenho pressão 10.000 e aqui eu tenho pressão 10.001, o efeito para a movimentação dos fluidos é o mesmo, certo? A diferencial de pressão é que importa, ou seja, o diferencial de pressão é que empurra o fluido e não a pressão em si. Então, trabalhando com a pressão manométrica facilita, porque todos os pontos de pressão atmosférica, o termo vai para zero, e eu só vou trabalhar com pressão quando ela for diferente da atmosfera. Tá? Então, a gente fez os exercícios aí dessas duas formas. Esse daqui é um exemplo, né, disso que a gente falou. Eu tenho aqui desculpa, aqui não dá para ver eu tenho pressão manométrica em todos os lados, menos aqui na pressão P1. Então, trabalhar assim, eu teria que incluir a pressão aqui, teria que incluir a pressão, calcular, no final ela vai se cancelar. Então, é muito mais fácil eu trabalhar dessa forma aqui, onde a pressão é zero em todos os lados do volume de controle, e ela só não é zero onde ela é diferente da atmosférica, que é a pressão manométrica em 1. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer na maioria dos problemas aí, mas não está errado trabalhar com outras pressões. Fiquem à vontade também para escolher se acharem mais fácil trabalhar com a figura do lado esquerdo aí. Tá? Bom, se vocês entenderam, a gente vai fazer uma parada aí, eu vou continuar resolvendo, mas eu peço para vocês lerem uma parte do livro aí, ver a dedução da equação de Bernoulli a partir da conservação de quantidade de movimento nas condições abaixo. Né? Então, o livro tem uma dedução até um pouco longa aí de se eu pegar a equação de quantidade de movimento, aplicar essa equação para uma linha de corrente, certo? E fizer as hipóteses de que o escoamento é permanente, de que o escoamento não tem atrito, ou seja, o atrito é desprezível, a força de atrito é baixa comparada com as outras forças, que o escoamento é através de uma linha de corrente. O fluido é incompressível e isotérmico. Isso aqui ele não faz, mas eu estou fazendo daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente vai ver que para a equação de energia a gente vai ter a mesma coisa, mas aí para a energia só vale quando a temperatura é constante. Né? Ele mostra que a equação de quantidade de movimento se transforma nessa equação aqui. Certo? Ele vai fazendo as deduções, então ele pega uma linha de corrente, aplica a equação da conservação de quantidade de movimento para um tubo de corrente. Para essas considerações aqui, ele vai cancelando e a gente fica com essa equação aqui.
Se vocês tiverem qualquer dúvida na dedução da equação, vocês me avisem no comecinho da aula que vem, a gente volta a falar sobre ela e faz, tá? Mas a dedução é um pouco longa, então acho que não vale a pena a gente perder tempo aqui deduzindo a equação toda, tal, porque o importante é essa equação aqui. Essa equação é conhecida como equação de Bernoulli, ou Bernoulli, se vocês quiserem um termo mais correto, né, mas a gente fala Bernoulli em português aqui, é mais fácil. E ela, basicamente, vai mostrar para a gente que para um sistema ideal, ou seja, isso daqui é um sistema ideal, certo? O escoamento é permanente, não tem atrito, é incompressível, linha de corrente e temperatura constante. A somatória desses três termos aqui é constante, certo? O termo que vem da pressão, o termo que vem da velocidade ao quadrado e o termo que vem da posição, eles são constantes, tá? Eu até escrevi ela de uma outra forma aqui que a gente pode escrever. O que a gente quer dizer aqui? Que a variação de pressão mais a variação de energia cinética mais a variação de energia potencial, somadas, elas devem ser zero, certo? E a somatória desses três termos aqui é chamada de engenharia mecânica. Engenharia... não, tá certo, aqui eu que fiz errado. Engenharia mecânica não, energia mecânica, certo? Então, a energia de pressão, a energia cinética e a energia potencial, a variação, certo? Das três é zero, e isso daqui é chamado de energia mecânica, tá? A equação de Bernoulli, então, nos diz que a energia mecânica se conserva para uma linha de corrente, desde que essas condições aqui sejam satisfeitas, certo? O escoamento tem que ser permanente, não pode ter atrito, incompressível e isotérmico. Tá? Elas são hipóteses, certo, que vão nos ajudar bastante daqui para frente, porque a equação de Bernoulli ela é aplicada em solução de vários exercícios. Desculpa, não sei se... de vários exercícios. Eu não estava olhando o chat, mas eu vi que só tem os bons dias. E depois, ao longo dos cursos de McFlow 1 e McFlow 2, a gente vai relaxando essas hipóteses aos poucos. No próprio McFlow 1 a gente vai vendo o que acontece, por exemplo, se eu tiver atrito. Aí, se eu tiver atrito, a energia mecânica ela vai se dissipar ao longo do caminho, porque o atrito vai fazer com que eu vá perdendo energia, né? Então, a gente tem como considerar essa perda de energia. Ou a gente pode, por exemplo, medindo condições de entrada ou saída de um determinado experimento, num turno de vento, tanque de prova, ou numa tubulação, tal, a gente tem como estimar a perda de energia mecânica. E se a gente sabe a teoria e sabe que essa perda de energia mecânica veio, por exemplo, da viscosidade do fluido, a gente também tem como calcular essa perda, né, ou medir essa perda, e aí relacionar isso com a perda de energia ao longo do caminho. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos. Mas, para fazer isso, a primeira coisa é entender os conceitos ligados à equação de Bernoulli. Tá? Então, a equação de Bernoulli, basicamente, ela diz que a somatória desses três termos aqui é constante, ou a variação desses três termos é zero. Tá? Aí a gente vai ver aqui em 2 pontos. E aí, por que eu estou colocando isso agora, né? Por que o livro coloca isso nesse momento? Ele vai nos ajudar a resolver vários problemas, e a gente vai ver direitinho nos problemas, porque aonde que isso daí vai entrar, tá? Basicamente, se eu colocar um volume de controle, eu tiver entradas e saídas, por exemplo, se eu tiver uma entrada e uma saída de uma tubulação, de uma bomba, de uma turbina, por aí, eu consigo relacionar a energia de entrada e saída através da equação de Bernoulli, tá? Assumindo que é isotérmico, que é o que a gente está fazendo aqui, a energia mecânica de entrada e de saída da bomba, ela se relaciona através da equação de Bernoulli, tá? Depois, quando a gente olhar conservação de quantidade de energia, a gente vai considerar também a variação de temperatura, e aí é o que a gente viu aqui, a gente teria que incluir nessa equação aqui, quando a gente entrar, a energia térmica, tá? Então, a energia, pressão, cinética e potencial, mais energia térmica, ela vai ser zero, tá? Só olhem bem aqui, prestem atenção na dedução da equação, de que pressão não é bem uma energia, certo? A pressão, na verdade, ela é aquilo que vai causar a variação de energia. Por exemplo, através de um diferencial de pressão, é que eu vou movimentar o fluido, ou seja, vou variar a energia cinética,
E através desse diferencial de pressão é que eu posso alterar, por exemplo, a posição do fluido, que vai me causar energia potencial. E energia térmica relacionadas. Então, a energia térmica, potencial e cinética são energias, né? A pressão não é bem energia, mas na equação do Bernoulli ela é chamada de energia mecânica, tá? Porque ela não deixa de ser um potencial, como a gente vai ver para frente, por exemplo, de acordo com um diferencial de pressão e um diferencial de altura, eu tenho como movimentar o fluido que é dado pela energia cinética. Ou a mesma coisa, um diferencial de temperatura vai causar um diferencial de energia, tá? Então, isso a gente vai ver devagarzinho os conceitos aí nos exercícios, tá? Se não entenderam alguma coisa, vocês me avisem, mas acho que no exercício fica um pouquinho mais claro. Então, vamos ver um exemplo rápido de aplicação da equação de Bernoulli. E aqui, esse exemplo é bem simples, mas é mais para mostrar esse conceito e da onde a gente usa esse conceito, tá? E para o que a gente usa esse conceito. Então, vamos lá. Aqui tem um escoamento bem simples através de um bocal. Deixa eu mudar a cor aqui, que está tudo azul. Aplicação, então, de escoamento num bocal, e a gente vai aplicar a equação de Bernoulli nesse bocal, certo? Então, eu tenho um fluido caminhando nessa direção, numa tubulação, e aqui eu vou ter uma redução de diâmetro, e o fluido vai passar para um outro diâmetro aqui para frente, tá? Aí ele sabe a geometria, né? Então eu tenho aqui os diâmetros, então com isso eu consigo calcular a área de entrada e a área de saída. O volume de controle vai ser escolhido por aqui, né? Então o que ele está pedindo? Ele quer saber, avalia a pressão manométrica para D1 igual a 75 e D2 igual a 25, né? Quando a vazão volumétrica é isso. Então, aqui eu tenho um problema num bocal, onde eu sei a vazão, ou seja, eu sei quanto de fluido está passando nesse bocal, certo? Ele está chamando de Q aqui. Eu sei que ele está passando 0,02 metros por segundo nessa tubulação, e o diâmetro está sendo reduzido de D1, 75 milímetros, para D2, 25 milímetros. O regime é permanente, ou seja, eu estou sempre nessa mesma tubulação, passando com a mesma velocidade, e ele descarrega aqui para a pressão atmosférica, certo? Na entrada, o diâmetro é D1 e na saída ele é D2, né? Então, ele quer saber, deduza uma expressão para a pressão manométrica mínima necessária na entrada do bocal para produzir essa vazão. Então, o que ele está perguntando aqui? Qual é a pressão que eu vou ter na entrada para manter esse fluido escoando nessa vazão e descarregando esse fluido para a pressão atmosférica, tá? Por que a equação do Bernoulli vai ser bem útil na solução desse tipo de problema? E isso a gente vai ver bastante no capítulo 8. Através da equação de conservação de massa, eu consigo relacionar as velocidades de entrada e saída. Ou seja, se eu tenho um fluido, por exemplo, incompressível, certo? E eu tenho a medida de D1 e D2, e eu sei quanto de fluido está passando por aqui, eu consigo, está saindo por aqui, por exemplo, pela conservação de quantidade de massa, de conservação de massa, a gente consegue saber a massa que está passando aqui, e aí eu consigo saber a velocidade em 1. Então, pela equação de conservação de massa, a gente calcula as massas de entrada e saída, certo? E a equação de Bernoulli vai ser a mesma coisa. Por exemplo, se eu assumir que eu tenho uma linha de corrente que vem de 1 para 2, e eu sei que a energia mecânica se conserva de 1 para 2, eu sei as alturas, porque é a geometria, eu sei a velocidade de saída, porque eu sei a vazão, certo? Sei a velocidade de entrada, porque eu sei a vazão, por conservação de massa, eu calculo as duas. Sei a pressão 2, que é a pressão atmosférica. Então, a equação de Bernoulli vai permitir com que eu calcule a pressão aqui no ponto 1, certo? Então, eu consigo, através da equação de conservação de massa, relacionar as velocidades, certo? E, através da equação de Bernoulli, dado que eu já relacionei as velocidades e que a geometria ou a altura é uma coisa fácil de medir, eu consigo relacionar as pressões. Então, ela vai ser muito útil para a gente nesse sentido, tá? Então, isso que a gente vai ver aos poucos nos exercícios. Então, eu não preciso, por exemplo, se eu não tivesse dado a equação de Bernoulli ainda para vocês, eu precisaria falar que eu vim aqui com medidor de pressão, coloquei aqui e medi a pressão em 1. Mas já que a gente sabe que a equação de energia mecânica se conserva, e esse é um problema, regime permanente, incompressível e efeito de viscosidade desprezível,
eu consigo relacionar as pressões através de Bernoulli, tá? Depois, no capítulo 8, a gente vai ver como considerar os efeitos de perda de atrito aqui, por viscosidade, essas coisas todas, mas, por enquanto, para escoamentos não viscosos, ou de viscosidade desprezível, a gente vai relacionar a pressão por aí, tá bom? Então, lembre sempre que, mesmo que eu vá resolver os problemas usando conservação de quantidade de movimento, equação de energia e tal, a gente vai usar sempre como base a conservação de massa, para relacionar velocidades, e a conservação de quantidade de movimento, de Bernoulli, para relacionar as pressões, tá? Então, vamos resolver esse problema de forma bem simples, né? Então, lembra que as considerações são essas: escoamentos permanentes, incompressível, sem atrito, ao longo de uma linha de corrente, que eu estou escrevendo aqui. Aqui a altura é a mesma, certo? Então, Z1 igual a Z2, e o escoamento uniforme entre as seções 1 e 2. Eu estou assumindo, então, que eu tenho escoamento médio, aqui uma velocidade média uniforme, porque, como é um escoamento com viscosidade desprezível, eu posso considerar que esse escoamento é uniforme. No capítulo 8, a gente vai ver que isso nem sempre é verdade, e a gente vai começar a considerar efeitos dessa variação aí. Mas, por enquanto, considerem essas simplificações aqui, tá? Ao fazer as simplificações, logicamente, eu estou trabalhando com valores médios, né? Então, estou trabalhando sempre com valor médio, velocidade média, essas coisas todas. Isso vai ter uma implicação que a gente vai ver no capítulo 8, tá? Ninguém perguntou aqui, mas eu tenho, se eu tiver um perfil de velocidade aqui, eu vou ter uma equação um pouquinho diferente. Isso aí a gente vai considerar também no capítulo 8, tá? Então, aqui eu estou considerando que o V1 é uniforme, velocidade média, e o V2 é uniforme, velocidade média. Bom, a partir daí, então eu vou usar essas duas equações aqui para calcular e relacionar isso, tá? Então, primeiro, ele está trabalhando com pressão manométrica, né? Então, a pressão manométrica em 1 é pressão 1 menos pressão atmosférica, e ele vai ser dado pela equação de Bernoulli através do P1 menos P2, que vai ser dado por ρ dividido por 2, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Ele veio dessa equação aqui, certo? Então, como a altura é a mesma, certo? O tubo é horizontal, a altura é a mesma. Então, se eu passar o P2 para o lado de cá e o V1 para o lado de cá, eu vou ficar com essa equação aqui, né? E o P2 é atmosférica, então ele vai para zero, porque eu estou trabalhando com pressão manométrica, certo? Então, a pressão manométrica em 1 vai ser dado pela ρ sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Fisicamente, o que isso quer dizer, né? A velocidade aqui, a variação de energia cinética, está se dando através da variação da pressão, certo? Então, para eu movimentar o fluido de 2 para 1, eu tenho que ter uma variação de pressão, logicamente, porque aí a altura é a mesma, certo? Senão eu teria que incluir energia potencial também. Mas a variação de pressão aqui é dada pela variação de energia cinética, tá? Então, a velocidade em 1 e 2 a gente consegue calcular, certo? Porque eu sei a vazão, se eu sei a vazão e sei as áreas, eu consigo calcular as áreas. O fluido é conhecido, então eu tenho ρ, então por aí eu consigo calcular as pressões, tá? Aqui ele simplesmente faz um cálculo matemático, né? A velocidade 1 é Q sobre A1, a velocidade 2 é Q sobre A2, ele aqui fez uma relação de A1 e A2, mas nem precisa, porque eu já sei a vazão, certo? Ou se eu não soubesse a vazão, se eu soubesse o V1, se eu soubesse o V2, as três estão relacionadas, eu consigo, com uma delas, calcular as outras, certo? Ou, aqui no caso, eu sei a vazão. Então, sabendo a vazão, eu calculo o V1 e V2. Se eu calculo o V1 e V2 e sei o ρ, eu já calculei o P1, que é o que ele está calculando aqui, certo? Que vai dar 817,776 kPa. Lembrando que a pressão manométrica é 101 kPa, certo? Então, eu teria como calcular também a pressão absoluta aqui, tá? Então, esse é um exercício relativamente simples, que, teoricamente, só para mostrar aí a aplicação da equação de Bernoulli aí para vocês, tá? Aí, só continuando aqui o exercício. Desculpa. Esse aqui já foi. Ficou claro aí a aplicação e o sentido físico da equação de Bernoulli? A gente vai começar a usar essa equação aqui em várias soluções de exercícios aqui, tá?
Se não ficou, vocês me avisem, tá bom? Então, a gente vai agora continuar com a equação de quantidade de movimento e a gente vai aos poucos complicar aí o problema, tá? A primeira complicação que a gente vai colocar aqui é quando eu tiver um volume de controle se movimentando com velocidade constante. Por que a gente vai começar a trabalhar com o volume de controle se movimentando aí? Em vários problemas, o fluido está se movimentando e se eu fixar uma região no espaço, o fluido vai passar por aquele volume de controle e não vai me ajudar muito na solução dos problemas, certo? Tem muitas situações em que é muito mais fácil eu colocar um volume de controle, um sistema de referência móvel, certo? Que se movimenta junto com o meu volume de controle e vai facilitar a solução de vários problemas. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Então, o que a gente vai mostrar para vocês, né, que o livro mostra aqui, que o volume de controle com velocidade constante, a velocidade que a gente vai considerar é sempre a velocidade relativa, lógico. Se eu estou com um sistema de referência se movimentando, eu passo a ter um problema com velocidade relativa, certo? E a equação geral não se altera, certo? A equação geral continua essa. Só que agora eu coloquei aqui um termo que é uma velocidade que a gente está denotando como XYZ, certo? E essa é uma velocidade relativa ao meu sistema de referência. Essa daqui é uma equação um pouquinho mais geral que a anterior, porque na anterior o meu sistema de referência estava parado, então a velocidade XYZ é a própria velocidade. Aqui, se o meu sistema de referência está se movimentando com uma certa velocidade, ou seja, se ele está se movimentando com uma velocidade U, por exemplo, sei lá, maiúsculo aqui, essa velocidade aqui é a velocidade relativa do fluido em relação ao U, certo? É isso que a gente vai ver no primeiro exercício aqui. Então, a equação continua a mesma, os sinais continuam coerentes, a mesma coisa, igualzinho. Aqui continua sendo dois sinais, né? No termo aqui eu tenho o sinal de entrada ou saída de massa e tenho o sinal que vai me dar as forças e as velocidades. Só que agora o meu sistema de referência vai estar se movimentando. Então, vamos ver um problema para ver se isso fica claro para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês aí é um exercício para vocês fazerem, certo? E ele vai ser um exercício para nota. Então, a gente vai dar um tempinho aí para vocês resolverem esse exercício. Deixa eu ver aqui, acho que uns 20 minutos. Tá bom, então eu vou dar até 8h50. Anderson, você está aí? Tá, né? Você consegue habilitar lá? Que eu acabei não te avisando, esqueci de te avisar. O sistema... Tá. O Anderson vai colocar o exercício lá, então enquanto ele coloca, eu queria que vocês resolvessem o exercício, mas ele não é bem esse exercício aqui que eu estou mostrando. Depois eu estou forçando vocês a resolver esse exercício para depois a gente mostrar um volume. Então imaginem que eu tenho um sistema igualzinho a esse daqui, certo? Eu tenho um bocal jogando um jato aqui. Esse jato vai passar por essa pá, certo? Esse jato vai desviar esse fluido de 1 para 2 aqui, certo? Então, ele está vindo horizontal e ele está saindo aqui a 60 graus, certo? E nesse exercício em particular, ele está dando a solução para um carrinho se movimentando com velocidade U, certo? Eu queria que vocês fizessem o seguinte: eu quero saber qual a força que eu tenho que fazer para manter o carrinho parado. Certo? Então, eu vou dar até 8h50 aí para vocês resolverem. Então, aqui, basicamente, vocês vão usar a equação da conservação de massa para relacionar a velocidade de entrada e a velocidade de saída, certo? E vão usar a equação de conservação de quantidade de movimento para relacionar a força que eu tenho que fazer para manter esse carrinho parado e a força com a quantidade de movimento entrando ou saindo do sistema, tá? Então, ele é um pouquinho diferente desse exercício aqui, porque eu quero que vocês entendam a diferença dos dois, tá? Então, no exercício que vocês vão fazer, eu tenho com velocidade zero. Tá? Então, quero que vocês deduzam a equação para velocidade zero.
Então, a gente vai fazer algumas suposições aqui. Eu vou falando aí, se estiver atrapalhando, vocês me avisem, mas se tiverem perguntas, podem fazer à vontade. Eu sugiro que vocês escolham esse mesmo volume de controle que ele colocou aqui, mas se vocês quiserem escolher outro também, por exemplo, só no fluido, essas coisas, fiquem à vontade aí para fazer, tá? Eu vou considerar aqui, então, um escoamento aberto, a atmosfera, tá? Então, em 1, em 2, qualquer ponto aqui está aberta a atmosférica, então facilita se vocês... Pode colocar 8h55, Anderson. O Anderson está perguntando que horas ele coloca aqui. Envia até 8h55, dá 20 minutos a partir de agora, tá? Então, tentem fazer... logicamente, eu estou usando esses exercícios aqui para vocês exercitarem, então tentem não olhar soluções parecidas, a solução do livro, essas coisas, tentem fazer mesmo, tá? Que o mais importante daqui é vocês verificarem se estão com dúvidas, se conseguem entender, e podem me perguntar o que vocês quiserem, eu vou dar dicas aí para a solução, para vocês realmente acertarem o exercício, mas eu quero só que vocês não perguntem para outras pessoas, ou que não olhem soluções, essas coisas. Tentem fazer mesmo para ver se vocês entenderam o conceito, tá? Professor, Pode perguntar. só uma dúvida rápida aí da equação em questão aí. A gente tem uma situação em que o volume de controle aqui, ele não varia. Então, o primeiro termo da equação é zero? Isso, eu estou assumindo, certo, que vocês vão assumir que aqui é regime permanente, né? E aí esse termo aqui vai para zero. Entendi, Certo? só isso. Por que ele é regime permanente? Porque se eu desenhar esse volume de controle aqui, eu estou entrando com massa aqui, eu estou saindo com massa aqui, mas aqui dentro não muda nada, certo? Eu estou sempre com a mesma quantidade de fluido lá dentro. Então, eu não estou tendo variação no tempo de quanto de fluido está lá dentro, ou de velocidade lá dentro, ou seja, se eu pegar qualquer ponto aqui, vamos supor, se eu pegar aqui a velocidade aqui, ela tem um determinado sentido e módulo, daqui a 1 segundo ela tem o mesmo sentido e módulo, ou seja, dentro do volume de controle, se eu tirar fotos ao longo do tempo e não estiver variando, ou seja, que é o que acontece no regime permanente, esse termo vai para zero. Então, matematicamente, é porque o DDT de qualquer coisa é zero. Fisicamente, é porque não estou tendo variação nenhuma dentro do volume de controle. Né? Então, eu queria que vocês calculassem, então, o Rx e o Ry para essas situações, tá? E depois eu vou resolver para vocês com o volume de controle se movimentando para vocês verem a diferença. Só que vai facilitar bem se vocês tiverem resolvido antes com isso parado. Tá? Esse termo aqui também vai para zero, que também é regime permanente. Aqui, a princípio, talvez vocês nem estejam pensando nisso, mas eu vou usar que o Z1 é praticamente igual ao Z2. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou assumir que a diferença de altura aqui é tão pequena, perto da variação de pressão, de velocidade, essas coisas, que por Bernoulli, então lembra que por Bernoulli eu tenho 3 termos aí, pressão, energia cinética e energia potencial, certo? Mas a pressão, a variação de velocidade é tão grande que eu estou desprezando o Z1 menos Z2, ou seja, o delta Z aqui, eu vou considerar desprezível, certo? Se eu considerar desprezível, e eu sei que a pressão em 1 é pressão atmosférica, e a pressão 2 é pressão atmosférica, por Bernoulli, eu consigo assumir que a velocidade em 1 é igual à velocidade em 2, certo? Essa é a primeira suposição que vocês vão poder fazer. Então, se o escoamento é ideal, que é o que a gente está escrevendo aí no exercício, e a variação de altura é pequena, a variação de velocidade ela vai ser desprezível também, tá? Porque a pressão atmosférica em 1, pressão atmosférica em 2, Z1 é praticamente igual ao Z2, então V1 tem que ser igual ao V2 para que eu consiga satisfazer a equação de Bernoulli. Tá? E por conservação de massa, se as velocidades são iguais, certo? E se o ρ é constante, as áreas também são iguais. Então eu consigo afirmar que o A1 tem que ser igual ao A2. Então, aqui por Bernoulli, o V1 é igual ao V2.
e por massa, aqui Bernoulli, certo? Então, essas duas coisas são bem importantes e a gente vai ver que elas são válidas para esse exercício, mas aos poucos a gente vai mostrar que isso nem sempre é válido, tá? Por exemplo, se eu tiver uma altura Z1, Z2 bem grande, aí eu vou alterar a condição de fluido, a gente vai ver um exercício na aula que vem sobre isso. Então, mas aqui, como a diferença de altura é pequena e como a pressão atmosférica em 1 e 2 e o escoamento é ideal, eu consigo afirmar que não só as velocidades são iguais, ou seja, se eu estou entrando com velocidade aqui, a mesma velocidade está saindo aqui em módulo, certo? Aí eu consigo mostrar também que as áreas são iguais, ou seja, a área 1 é igual à área 2, tá? Então, vocês vão precisar disso para resolver o problema que vem aqui de cima, tá? Bom, aí já dei bastante dica, ver se vocês conseguem, então, aplicar esse conceito, né? Então, primeiro aplica Bernoulli, para mostrar que as velocidades são iguais. Depois aplica conservação de massa, mostrando que as áreas são iguais. Depois aplica conservação da quantidade de movimento para relacionar a força que a gente está pedindo com a variação de quantidade de movimento entrando e saindo. E vocês vão ter que fazer isso para X e para Y. Tá? Se quiserem chamar aí, o livro chama de M, a massa do sistema, na hora que vocês forem calcular o RY, eu tenho que equilibrar o peso aqui também, tá? Então vocês podem assumir que eu sei a geometria aqui, eu consigo calcular esse volume, calculando esse volume eu consigo calcular a massa, tá? Podem chamar de M, a massa, que acho que ele vai deixar como função de M. Depois, agora, eu não tenho certeza se ele despreza isso, só um minuto que eu vou ver aqui. Ou se ele calcula. Professor, Oi. a diferença que você falou que desse exemplo para o exercício que você está pedindo é que o U é zero, é isso? Isso, o U é zero. Tá, Ele está parado, certo? certo. Então, se ele está parado, a gente vai resolver igual a gente resolveu na aula passada, por isso que eu estou dando para nota aqui para vocês. É aplicar a mesma coisa, tá? Só com a adição de que eu consigo... Na aula passada eu dei as velocidades e áreas para vocês. Nessa aula aqui a gente está usando a equação de Bernoulli e conservação de massa para calcular as velocidades e áreas. Essa é a única diferença. O resto é igualzinho da aula passada. Saquei, obrigado. Professor, na hora de aplicar a equação de Bernoulli, a parcela da energia potencial gravitacional é para considerar o H sendo o mesmo? Isso, é o que eu escrevi aqui, Z1 igual a Z2. Tá, beleza. Professor, você pode colocar na tela a forma diferencial da equação de Bernoulli, que na versão do slide que tem no Moodle não tem. Qual? Essa daqui você está falando? Isso, obrigado. Tá. Mas é a mesma, né? Na verdade, aqui eu estou dizendo que isso daqui é constante, certo? Então, é a mesma coisa que eu escrever isso aqui em 1, V1, Z1 é igual ao P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2, certo? Então, se ela é constante, as duas são iguais, certo? Se eu estou desprezando o Z, isso aqui vai para zero, e se as duas são pressão atmosférica, isso aqui vai para zero. Eu só vou usar Bernoulli para falar, eu vou usar isso para mostrar que o V1 é igual a V2, certo?
Professor, Oi, pode perguntar. eu não entendi como o Z1 ser igual a Z2 implica em V1 igual a V2. Pode explicar de novo, por favor? Aham. Aqui. Lembra, a equação de Bernoulli diz que esses três termos aqui, deixa eu apagar só. Esses três termos aqui são constantes, certo? Então, se eu pegar lá uma linha de corrente que vai de 1 até 2, lá no problema, certo? Se eu pegar entre a entrada e a saída, eu sei que a pressão em 1 sobre ρ mais V1 sobre 2 mais GZ1 é igual a pressão em 2 mais V2 mais GZ2, certo? Que é o que eu tinha escrito aqui. Se eu colocar aqui P1, V1, G1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ. 2, certo? A pressão 1 é atmosférica, é igual à pressão 2. Então, isso aqui cancela. Se eu fizer a hipótese de que o ΔZ é pequeno, ou seja, Z1 igual a Z2, esse daqui vai cancelar com esse. Então, o V1 tem que ser igual ao V2. Ah, sim, entendi. Obrigado, professor. Ô, professor, Oi. eu tô com dúvida em quais forças que eu considero na equação de conservação de momento, depois que você prova que as velocidades e as áreas são iguais. Tá. Aí você vai colocar a força que eu tenho que fazer para isso daí ficar parado. Primeiro teria a força relativa à pressão, mas como a pressão manométrica é zero em toda a fronteira, ela vai se cancelar, certo? Então a pressão eu posso desprezar. Aí eu tenho que considerar as outras forças, que seria exatamente a força que eu tenho que fazer para esse carrinho aqui ficar parado, certo? Então, na direção, é uma força que ele está representando aqui por Rx e Ry, certo? E ele está colocando o Rx para a direita, o Ry para cima, para ficar alinhado com os eixos que ele escolheu. E aí, se der positiva, ela é para a direita, se der negativo, para a esquerda, e para cima e para baixo a mesma coisa. Então, a força que eu tenho, justamente, é essa força para ficar parado. Só essa que eu estou aplicando aí no meu sistema. Ela tem que equilibrar essa variação de quantidade de movimento. Lembra que o fluido está entrando aqui horizontalmente, certo? Então, eu tenho uma quantidade de movimento vindo na direção X, e aqui ele está saindo em 60 graus. Então, ele tem uma componente horizontal e tem uma componente vertical. Logicamente, para eu ter essa componente vertical, eu tenho que aplicar uma força aqui para que o fluido se desvie aqui para cima, certo? E eu tenho que ter também uma componente horizontal, porque eu estou mudando o módulo em módulo, o V1 igual ao V2, certo? Mas essa componente horizontal aqui diminuiu. Então, eu estou diminuindo, eu estou passando parte da velocidade que era horizontal para vertical. Então, vai diminuir a quantidade de movimento. Então teria que ser duas equações de conservação de momento, uma para x, uma para y, e do lado direito sendo a velocidade na componente x e a velocidade na componente y. Exatamente. Beleza. Exatamente. Com um complicador de que cuidado com sinais, né? Então, colocando sempre positivo. Aqui eu tenho velocidade para a direita, então esse primeiro termo aqui é positivo, certo? Aqui eu continuo tendo velocidade para a direita, continua positivo, por exemplo, se eu estiver fazendo em x, né? E esse termo aqui ele é negativo, porque eu estou entrando e o dA é para fora, e aqui ele é positivo, porque o dA está para fora e a velocidade também para fora. Quando eu fizer em y, aqui é zero, certo? Aqui não tem nada, e aqui eu tenho uma velocidade em y, eu vou colocar em outra cor aqui. Em y, que eu estou escrevendo em verde, aqui é zero, mas aqui eu tenho um termo que é positivo, porque ele está alinhado com o eixo y, e ele é para fora, então aqui também é positivo, certo? Então eu tenho uma entrada em x e uma saída em x. Em x, esse primeiro termo é positivo e o segundo termo é negativo. Na saída, ele é positivo e positivo. Em y, na entrada é zero, porque não tem o componente vertical, e na saída, o termo de velocidade é positivo e o termo de massa, de entrada e saída de massa é positivo, porque o dA é para fora e o V é para fora. E aí você calcula essas duas componentes aí.
Beleza. Professor, e como Professor, que... Opa, desculpa. opa, Co- só uma pergunta rápida aqui. Aham. Como é que. Qual que é o nome? A densidade aqui do que a gente está jogando. A água aí a gente considera 1.000 kg por metro cúbico? Isso, pode considerar 1000. Tá bom. Pessoal, eu apertei um ESC sem querer aqui, acho que eu vou ter que sair e entrar. Pera só um minutinho. Estão conseguindo fazer aí? Quem que ia perguntar aí, junto com a outra pergunta? Professor, eu não entendi muito bem como que a gente vai fazer essa massa do A corpo. massa? A massa, você vai aplicar essa equação aqui, certo? Sendo que isso daqui é zero, certo? Como o ρ é constante, a velocidade é uniforme, é uniforme, isso daqui vai ficar com um somatório, né, de dois termos, que é uma entrada e uma saída. Então, vai dar ρ1, V1, A1 igual a ρ2, V2, A2. Certo? Então, como a saída do bocal tem uma determinada área, essa área aqui é conhecida, certo? Se eu mostrei que o ρ é constante, então ele vai cancelar aqui. Por exemplo, se eu mostrei para o Bernoulli que V1 igual a V2, a gente consegue, por conservação de massa, afirmar que a área 1 é igual à área 2. Certo? Por conservação de massa, eu estou mostrando. Ou seja, como ele é bem curto aqui, a diferença de altura é baixa, a área do jato ela se mantém ao longo desse escoamento. É isso que a gente está falando através da questão de conservação de massa. Por Bernoulli, a gente está falando que a pressão se mantém, então a velocidade se mantém, e por conservação de massa, eu consigo afirmar que as áreas são iguais. Eu quis dizer a massa que a gente vai usar para fazer o termo em Y. Que a gente vai O ter cálculo da força, você está dizendo? Isso, É exato. a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é o ρ, V, dA. Então, se eu, aqui em Y, na entrada é zero, certo? Na saída, eu tenho aqui uma integral que vai se transformar numa somatória, certo? Mas essa somatória é de um termo só, certo? Porque só tem uma saída, que aqui é em 2. Então, ele vai ser V2 vezes ρ, V2, A2. Certo? Só que o V2, ele é para cima, está alinhado com o eixo Y, certo? Então, ele é positivo. E o ρ e a área ok, o V2 aqui alinhado positivo. E o ρ, VA, como o dA é para fora e o ρ é para fora, esse termo aqui também é positivo, certo? Então, eu vou ter uma quantidade de movimento nessa direção aqui, saindo, certo? E isso daqui tem que ser igual ao RY, que é isso daqui, certo? Que aqui, se eu considerar o peso, eu vou ter ainda aqui o mg, né? E aqui é o ry que eu vou considerar. Isso aqui tem que ser igual a esse termo da direita aqui. Como está esgotando o tempo aí, não precisa fazer os cálculos, tá? Se deixar a equação aí no final, tal, tá ok, tá, Anderson? Pode considerar certo se eles fizerem a equação aí. Ficou meio apertadinho o tempo. Beleza, professor. Se mostrar a equação aí, tá bom. Qual que é o RY e o RX, tá? Como funciona o tempo. Ô, professor, não pode dar Oi. mais uns 2 minutinhos só para submeter? Você Até consegue colocar abrir até um as Google. 9 aí, Anderson? Dá tempo ainda? Eu estou fazendo PDF também. Vamos dar mais 5 minutos, mas aí encerra, porque senão a gente não consegue fazer o principal aqui, mas se o Anderson conseguir. Você consegue colocar mais 5 minutos, Anderson? Você falou que não escutou?
Professor, eu não entendi muito bem o fato de que a equação de Bernoulli e a equação da conservação de massa, a gente não precisa aplicar para cada uma das componentes x e y, né? Mas a equação da quantidade de movimento, sim. Certo. Você não entendeu isso. por que isso? A equação de Bernoulli, a gente vai aplicar, isso a gente vai ver em todos os exercícios, é bom você fazer essa pergunta, e se outras pessoas tiverem dúvida. A equação de Bernoulli, eu sempre vou aplicar entre 2 pontos de uma linha de corrente. Então, aqui, por exemplo, eu consigo aplicar Bernoulli, porque eu sei que tem um fluido que está indo, uma partícula de fluido que está indo de 1 para 2, certo? Então, eu consigo aplicar Bernoulli entre 1 e 2. Então, para aplicar Bernoulli, lembra que eu tenho que estar nessas condições aqui. Então, o escoamento tem que ser ao longo de uma linha de corrente. Tá? Eu já vi alunos errarem em algumas situações, em alguns exercícios eu vou mostrar depois, tentar aplicar Bernoulli entre 2 pontos de um escoamento em que não tem linha de corrente, aí não vale, certo? Entendi. Então, para isso, para Bernoulli tem que ter essa condição. Para massa, por que a gente faz uma vez só? Porque massa é escalar, ela não é vetorial, certo? Então, não importa, por exemplo, se o fluido está entrando horizontal e saindo vertical, se ele está saindo, ele poderia estar entrando horizontal, dando uma volta e saindo horizontal, ou ele poderia estar entrando horizontal e saindo vertical. Para a massa isso não importa, o importa é a massa que está entrando, a massa que está saindo. Então, é uma equação só, ela não é vetorial. Entendi, professor. Agora, a força é vetorial, porque aí depende como a força ela está mudando a direção do fluido, e a relação de forças e quantidade de movimento se dá por aí eu tenho que fazer vetorial, tenho que fazer nas 3 direções. Só confirmando uma coisa, o primeiro termo da equação da conservação da quantidade de movimento, ele vai ser zerado, né? O que vai ser zerado? O termo de tempo aqui? Esse termo aqui? Exatamente, esse termo aí, Isso. Esse termo aqui, por que ele é zero? A gente vai ver exercícios onde ele não é zero, mas nesse exercício, por que ele é zero? Que foi o que eu expliquei no começo do exercício. Isso daqui dá a variação no tempo da quantidade de movimento que está dentro do meu volume de controle, certo? Se você imaginar aqui, o jato está batendo aqui, sendo desviado aqui, como ele é regime permanente, se eu olhar, a partícula que passou por aqui, ela passou, então, em teoria, isso aqui não é bem um regime permanente, no sentido de que é a mesma partícula que vai passar aí. Mas a partícula que passar aqui em seguida, ela vai percorrer sempre o mesmo caminho e vai estar sempre na mesma área, a mesma coisa. Então, se eu olhar aqui dentro, eu não estou tendo variação de fluido lá dentro. O fluido que está lá dentro é sempre o mesmo. Então, a velocidade vezes o ρdv aqui é sempre igual. Então, a variação no tempo dele é zero. Certo? É isso que a gente chama de regime permanente. Ou seja, o escoamento está se dando sempre nas mesmas condições exatamente, sem aceleração, sem nada, sem variação de massa lá dentro. Então por isso que ele é regime permanente. Entendi. É isso, só explicando para quem já, por isso que eu dou esses exercícios para nota em aula, para vocês fazerem, porque é bem diferente eu fazer aqui, vocês olharem, dá a impressão que entendeu tudo, na hora de fazer vão surgindo algumas dúvidas desse tipo, né, que é importante a gente tirar as dúvidas na própria aula, então que se ficar para depois, ela vai atrapalhando as próximas aulas, né, então por isso que a gente está fazendo assim, tá? Mas aí depois vocês me falem se está sendo útil ou não, tá? A gente vai mudando se for o caso. Eu tenho mais 1 minuto aí para quem não submeteu. Ô, professor. Oi. Eu submeti, só que eu percebi que na equação da quantidade de movimento pro x, o primeiro termo eu esqueci que era negativo, e eu deixei um comentário lá no chat. Será que ele vê isso? O Anderson está ouvindo aí, mas... Vejo sim, pô. Vê. Então beleza. Quer dizer, acho que eu posso ver, né? Tá tudo bem, você escreveu lá. Que no final... naquela lacuna para comentários particulares lá. Sim.
Sem problemas. Não, beleza. Beleza, deu 9 horas, então eu vou continuar aqui, tá? Se alguém depois não conseguiu fazer no tempo, se quiser submeter com atraso lá depois, aí o Anderson considera parcial aí, mas vamos continuar aqui. Por que eu dei esse exercício para vocês aqui? Porque eu queria, acho que fica mais fácil vocês entenderem agora essa coisa com velocidade constante, e depois a gente vai ver com aceleração, tendo passado por um exercício semelhante, tá? Então a gente vai agora resolver o problema. Oi. Seu negócio, eu acabei de enviar o negócio agora às 9 horas, porque o scanner aqui em casa travou. Aí ele marcou como atraso, embora seja exatamente 9 horas agora. Tá, fala aí, manda seu nome aí pro Anderson, ele tá considerando, ele tá ouvindo aí, tá vendo. Tá bom. Beleza. Quando você entrega exatamente no horário que tá estipulado, ele dá como atraso mesmo. Tipo, mesmo estando, 9 horas, você entregou 9 horas, dá como atraso. Eu sei disso, eu só tô avisando. Olá, é só qualquer professor. comentário em relação ao exercício, acho que vocês podem escrever numa mensagem particular, que daí eu consigo ver e já tá tudo no mesmo lugar, tá bom? Por favor. Beleza. Então vamos lá. Então agora a gente vai resolver o mesmo exercício que vocês acabaram de resolver, mas ao invés de fazer uma força para esse carrinho ficar parado, o carrinho vai estar se movimentando com uma velocidade U. Professor, licença. Oi? Tem como você resolver ele parar primeiro? Porque eu não entendi ainda, não. Eu vou resolver com velocidade 1 e vou comentar a solução para ele parado, tá? Então eu vou fazer isso, sim. Tá bom, mas eu vou resolver dos dois jeitos e vocês vão ver que, na verdade, a solução é exatamente a mesma se eu colocar o sistema de referência aqui. Então, vamos supor que o carrinho está se movimentando com velocidade U, tá? Então, eu vou resolver com velocidade U, mas eu vou comentar essa solução que vocês acabaram de fazer para quem ficou em dúvida, tá? Imagina que se eu estivesse resolvendo esse problema e eu fosse colocar um sistema de referência parado no espaço. O carrinho ia passar e eu não ia conseguir resolver o exercício, né? Então, ao invés de fazer assim, a gente coloca um sistema um volume de controle que se movimenta com o carrinho, certo? E aí facilita um pouco a solução. E nesse sentido, se eu colocar um volume de controle que, em vez de parado, que é o XY aqui, vai se movimentar com o carrinho, eu vou ter que considerar as velocidades relativas em relação a isso. E, embora seja um conceito simples, ele pode causar algumas dúvidas para vocês, por isso que é importante a gente passar com calma para o exercício, para vocês entenderem, porque esse tipo de situação acontece várias vezes na prática. Ou seja, eu tenho um avião voando, um carro voando, tal, em vez de eu colocar um volume de controle parado e o carro passa por ele, ou o fluido passa por ele, eu vou colocar um sistema de referência no carro, ou no avião, ou no navio, e aí o fluido é que vai passar por ele, certo? Então, a solução tem que sair igual, certo? É isso que a gente vai mostrar para vocês que a gente consegue fazer. Então, ao colocar esse sistema de referência se movimentando com o carro, eu passo a ter uma velocidade U aqui, e eu passo a ter uma velocidade relativa, ou seja, se o carro parado, eu estava entrando com velocidade V, se o carro está se movimentando com velocidade U, agora a velocidade que é entrando aqui é V menos U, certo? É isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, a solução vai ficar igualzinha que vocês fizeram, só que a velocidade não vai ser mais V, ela vai ser V menos U, certo? E a mesma coisa que vale aqui para vertical, só que tem um complicadorzinho, a gente vai ver que, logicamente, a velocidade do sistema está se movimentando só em X aqui. Então, para a direção Y, não vai causar diferença nenhuma. Então, a direção Y vai dar exatamente igual ao que vocês fizeram, porque eu não tenho velocidade do carrinho em Y, eu só tenho em X. E a velocidade em X, ela vai ter que ser diminuída aí pela velocidade U. Tá? Professor. Oi, pode perguntar. Eu não entendi por que a velocidade vai ser V menos 1. Então, imagina que eu tenho um jato que está vindo com velocidade V, certo? E eu tenho um volume de controle que está se movimentando com velocidade U, certo? Então, se o meu sistema está parado aqui, é como se eu tivesse com uma velocidade relativa do fluido em relação ao volume de controle de V menos U. Tá bom, obrigado. Certo? Então, como o meu sistema está se movimentando com U,
Agora, a velocidade que está entrando no volume de controle não é mais V, certo? Imagina um caso extremo, por exemplo, que que esse carrinho está se movimentando com velocidade igual ao jato. Então, não entra nada, certo? Porque o jato está indo com V e o carrinho está indo com V. Então, a velocidade relativa dos dois é zero, ou seja, eu não estou entrando com nada aí. Ou o contrário, se o carrinho estivesse movimentando para a esquerda, é como se eu estivesse entrando com um jato com velocidade maior, porque o que importa aí é a velocidade relativa entre a água que está vindo e o carrinho, tá? Opa, desculpa. Cliquei aqui errado, só um minutinho. Tá? Então, aí eu vou resolvendo esse problema e vou comentando a solução parada, tá? Então, o escoamento é permanente, né, em relação à pá, ou seja, no momento, o escoamento não é permanente, porque o carro está se movimentando, mas no momento que eu coloco esse sistema de referência no carrinho, ele passa a ser permanente, porque para o meu volume de controle, eu estou sempre com a mesma condição, certo? Além disso, a minha velocidade relativa agora passa a ser a velocidade 1 em módulo é igual à velocidade 2 em módulo, que é igual a V menos 1. E foi isso que ela acabou de perguntar, se vocês ficarem em dúvida, se me perguntem de novo. Mas como eu coloquei um sistema de referência se movimentando, agora o fluido não está entrando mais com V, mas é V menos U. E, logicamente, se U for zero, a solução que eu achar aqui vai ter que ser igual para U igual a zero, certo? E é isso que a gente vai fazendo aos poucos. Então, as propriedades são uniformes, né, em 1 e em 2, então eu vou considerar que o V1 é uniforme, o V2 é uniforme, e o U também, certo? E vou desprezar o peso aqui, para facilitar um pouco a solução do problema, mas se não, eu teria que somar o peso nessa força do RY, tá? Então, vamos calcular em X e em Y, primeiro em X, certo? Vamos aplicar a equação da conservação de quantidade de movimento em X. Como em X não tem gravidade, esse termo vai para zero. Como é regime permanente, esse termo aqui vai para zero, certo? Então, eu continuo com a mesma situação anterior, ou seja, a força que eu estou fazendo no volume de controle tem que ser a força que eu vou fazer para variar a quantidade de movimento na entrada ou saída da superfície de controle, certo? Então, a força que eu estou calculando aqui, externa, lembra que a pressão manométrica é zero, certo? Então, não tem a força de pressão aí no caso. Ou seja, a pressão é igual em todos os lados, então ela vai se cancelar, eu não estou considerando a pressão aqui, certo? Então, a única força que eu tenho aqui é o RY, que é a própria força que eu vou ter no carrinho, tá? O FB deu zero, isso daqui deu zero, e aí eu vou calcular esse termo aqui. Então, esse termo aqui vai se transformar num somatório de dois termos, 1 e 2, certo? Ou seja, eu tenho uma entrada e uma saída. Então, eu só vou ter variação de conservação de quantidade de movimento aqui na entrada e na saída, certo? Nos outros lados aqui, eu não tenho nada entrando ou saindo, então ele é zero. Então, eu estou transformando a integral em uma somatória de dois termos, que, pelos termos terem velocidade uniforme, eles vão simplificar e não vão ser um integral, certo? Então, eu vou ter uma multiplicação das velocidades com a entrada ou saída de massa, tá bom? E aqui está errado, tá? A equação no livro está errada aqui. E está faltando um voo. Oi? Esse Uzinho, ele é uma velocidade também? Eu não entendi. Isso, eu vou explicar agora esse Uzinho e a diferença dos dois, tá? Então, agora, vamos pegar aqui a entrada, eu tenho exatamente 1 aqui, certo? O que esse termo diz aqui? Lembra que eu tenho duas coisas aqui, a velocidade, certo? E a entrada ou saída de massa, tá? Então, esse Uzinho vem da equação aqui, decomposta em 3, lembra que a gente tinha feito para 3 variações, certo? A vetorial é essa, que é o que a gente está aplicando lá, certo? Mas eu vou decompor ela em 3 direções. Então, esse Uzinho é daqui, certo? Assim como quando eu fizer na vertical, ele vem o Vzinho. Se eu tivesse a terceira direção aí, eu teria o W, certo? Então, lembra que quando eu aplico a equação de conservação para a direção X, eu decompus a força nas direções X, Y, Z, e eu decompus a velocidade nos U, V, W, que são os 3 componentes da velocidade V, tá? Mas lembra que eu não decompus
essa velocidade aqui, porque aqui não é, lembra que os sinais são diferentes e o cálculo também. Aqui eu estou preocupado em saber se a massa está entrando ou saindo, certo? Então aqui continua o VDA. Se eu aplicar isso lá na minha solução do exercício, eu vou ficar com a mesma coisa. Eu tenho lá para a direção X, eu decompus isso na direção X, e aí eu vou ficar aqui com o Uzinho, certo? E aqui eu tenho Rho VA, que é o termo que é entrada ou saída de massa. Para quem perguntou aí, ficou claro? Por que é Uzinho aqui e por que continua V? Sim, ficou, obrigado. Beleza. Então aqui eu tenho o Uzinho, e agora vamos ver os sinais. Então na entrada, eu tenho o Uzinho 1, certo? Isso daqui é positivo ou negativo? Quem saberia dizer? Pode ser no chat ou no som. Esse primeiro termo aqui para 1, então lembra que positivo, certo? Então ele é positivo por quê? Opa, desculpa aqui. É positivo porque o eixo X está para a direita, certo? Aqui. O eixo escolhido aqui está para a direita, e a minha velocidade, U1, é para a direita, certo? Então, se eu tenho para a direita, esse termo aqui é positivo, por causa do eixo. Em 2, é que eu vou decompor essa velocidade de saída em 2 termos, certo? Eu tenho um V2 aqui, e ele vai ser decomposto num U2 e num V2, certo? O termo U2 também é para a direita. Então, isso aqui também é positivo, certo? Então, tanto a entrada, a minha velocidade é para a direita, quanto a minha componente de saída horizontal também, as duas são para a direita. Então, é positivo, positivo, certo? Agora, vamos para o sinal da massa aqui. Aqui eu vou ter o ρVA, que é a quantidade de massa que está entrando, e aqui o ρVA, que é a quantidade de massa que está saindo. Esse ρVA aqui é negativo, certo? Por que negativo? Porque o DA é para fora e a massa está entrando. Então, eu tenho massa entrando, esse sinal aqui é negativo, certo? Aqui na saída, eu tenho o V2 aqui. Ele vai ser o Rho V2A2. Olha que aqui é o módulo de V, certo? Não é mais o 2, porque eu tenho esse termo aqui. E ele vai ser positivo, porque o DA é para fora e a massa está saindo. Então, eu continuo com positivo e positivo. Então positivo, positivo, e aqui é positivo, positivo, só que aqui no livro está errado, está faltando um Rho aqui, e aqui é negativo, o único termo que tem aqui é negativo. Tá? Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que a força em X vai equilibrar essa variação de quantidade de movimento aqui. Tá? Então, não sei se ficou claro aí, mas está aqui embaixo. Aqui ele está mostrando a equação da continuidade. Só um minutinho, que acho que ele está... Aqui tem outro erro aqui, o livro está cheio de erros aqui, cuidado que depois precisa corrigir lá, tá? Eu copiei isso aqui direto do livro. Aqui ele está usando, então, a equação da conservação de quantidade de movimento, e aqui a conservação de massa, tá? Então, a conservação de massa, que a gente vai usar, ela diz que a massa da entrada tem que ser igual a essa massa de saída. Por quê? Porque é regime permanente, né? Então, isso daqui vai para zero. E eu tenho, então, a entrada e saída de massa tem que ser zero. Como é que ele fez isso? Fez a integral, transformou essa integral em uma somatória de 2 termos, de 1 e 2. Aqui no primeiro termo é o ρ1, V1A1, e ele é negativo pelo mesmo fato que aqui é negativo, certo? E aqui é o ρ2, V2A2, que ele é positivo pelo fato de ser saindo por saindo. Então, o que ele diz aqui para a conservação de massa é que o ρ V1A1 é igual ao ρ V2A2. Como o ρ é constante, ele está dizendo que o V1A1 é igual ao V2A2, certo? E mais ainda, se eu desprezar a diferença de altura, eu posso falar que o V1 é igual ao V2, desculpa, V1 é igual ao V2, e que o A1 é igual a A2, tá? Como a gente vai ver ali. Então, como a gente está considerando Bernoulli, V1 igual a V2. Eu não vou fazer de novo, porque vocês acabaram fazendo o exercício, mas se alguém tiver dúvida, vocês me avisem. E como por conservação de massa, se o V1 igual a V2, o A1 igual a A2. Tá?
Então, aqui eu vou transformar essa equação aqui, vai vir para cá, fazendo essas substituições, e aí vai ficar com o 2 menos o 1, que é a entrada, saída menos a entrada, vezes o ρ V1A1, ou poderia ser ρ V2A2, tá? E aí vamos nos cálculos do 1 e A2. Então, o V1 eu sei que é o V menos U, que ele vem daqui, certo? E o V2 é o V menos U, também, certo? Em módulo, que também vem daqui. O 1 é, então, o próprio V1, certo? Porque na entrada eu só tenho velocidade horizontal, tá? E o U2 vai ser o V2 vezes o cosseno de θ, que é o V2 cosseno de θ, certo? Então, por aqui eu calculei as componentes U para calcular isso daqui. Então, são várias coisas aqui, por isso que eu preciso ver se vocês ficarem... Por exercício de vocês, não mudou nada, só que esse U1 era 0. Esse U maiúsculo aqui é 0, certo? Então, vai ficar tudo igual. Então, quem ficou com alguma dúvida na solução dos exercícios, a dedução é exatamente igual a essa que a gente fez aqui, só que no finalzinho aqui, o U é igual a 0. É a única diferença desse exercício para o que vocês fizeram, tá? Ficou claro? Por enquanto? Então, só revendo. Primeira coisa, a gente está assumindo que, por Bernoulli, a velocidade 1 é igual a 2, certo? A gente está calculando, porque a diferença de altura é 0. Isso aqui ele não mostra no livro, então, por isso que eu achei melhor falar sobre Bernoulli primeiro. Então, como o Z1 é praticamente igual ao Z2, aqui ele manda desprezar as alturas, e a pressão atmosférica em 1 e em 2, por Bernoulli eu mostraria que V1 é igual a V2, né? E ele é igual ao V menos U, que é a velocidade relativa para a minha velocidade. No exercício de vocês, isso daqui era 0, certo? Aqui eu tenho um U que é diferente de 0. Vou aplicar, então, a conservação de quantidade de movimento, onde esse termo aqui é 0, porque é regime permanente. Esse termo aqui é 0, porque eu não tenho gravidade na direção x. E o Rx, então, que é dado por isso daqui, vai ser uma somatória de dois termos que vêm daqui. Um termo de entrada e um termo de saída, certo? No termo de entrada, aqui, a velocidade U1 é positivo, e no termo de saída, essa velocidade também é positiva, porque as duas estão para a direita, alinhadas com o eixo x, né? No termo de entrada, esse termo aqui é negativo, que a massa está entrando, então a multiplicação vetorial do V da velocidade entrando com o A, que é para fora, vai dar negativo. E na saída, ele é positivo, porque o V está para fora, e o A também para fora. Então, eu vou ficar com essa equação aqui, que vai dar isso daqui, né? E aí eu consigo ainda, além disso, relacionar as áreas, porque eu sei que o ρ V1A1 é igual ao ρ V2A2, como V1 é igual a V2, a área 1 é igual à área 2. E por último, a gente sabe que para calcular as componentes aí de entrada e saída, eu vou precisar relacionar isso com a velocidade V1 e V2, certo? Em 1 é fácil, porque eu só tenho componente horizontal, então o 1 é o próprio V1, e em 2, o 2 é o V2 cosseno de θ, assim como o V2zinho vai ser o V2 seno de θ, tá? Então são vários conceitos aqui, mas se eles ficarem em dúvida, me avisem que a gente volta, tá? Então, para calcular o Rx, está tudo dado, certo? Eu sei as áreas, eu sei o cosseno de θ, eu sei o U, eu sei o V, eu só calcular tudo na fórmula, calculo o Rx aqui, certo? Como o Rx vai dar negativo, e eu desenhei meu Rx para a direita, então ele é para a esquerda, certo? O que é coerente com a minha solução, certo? Se eu tenho uma velocidade aqui, e eu tenho uma componente de velocidade, se eu tenho uma velocidade entrando aqui, que é sempre é dada por U1, que é dada por V1, e aqui ele é V2, que é igual a V1, saindo, né, cosseno de θ, ou seja, essa componente aqui é menor do que essa entrada aqui, ou seja, eu estou perdendo quantidade de movimento. Então, para eu perder quantidade de movimento, eu tenho que ter uma força na direção contrária ao escoamento, certo? Então, por isso que está coerente esse sistema aqui, dá um R para a esquerda, tá? Ou seja, o fluido está sendo desacelerado na direção X, então a força tem que ser para a esquerda. Então vamos lá para a direção Y, tudo igual,
eu tenho, então, isso daqui, regime permanente, também vai para zero. Aí eu vou ter esse termo aqui como uma integral que vai se transformar numa somatória, só que agora é uma somatória de um termo só, porque na entrada não tem o componente y, certo? Então, o RY menos o peso é para baixo, então ele entra como negativo aqui, então a massa vezes G, vai dar igual a essa integral, isso aqui vai para zero, certo? E aqui essa integral vai dar um somatório de um termo só, e aí eu tenho o V2, que é positivo, de novo. Por que o V2 é positivo? Porque eu alinhei o eixo Y para cima, e se eu alinhei o eixo Y para cima, o V2 é para cima, então ele é positivo. E o termo aqui é o ρ2, V2A2, que é positivo também, certo? Por quê? Porque a área está para fora e a velocidade 2 está saindo. Então eu fico com um termo aqui que é positivo. E aí ele fez ainda uma simplificação aqui, que é igual ao ρ1, V1A1, porque o V2 é igual ao V2, o V1 e o V2 são iguais, e o A1 é igual ao A2, tá? Então ele vai simplificar um pouquinho. E aí ele vai direto, ele não faz a mudança, mas assim, se eu tenho V2, eu vou ter uma componente, lembra que U2, que aqui é θ, né? O U2 é o V2 cosseno de θ, e o V2zinho, minúsculo, certo? É o V2 maiúsculo, seno de θ, que é o que ele está fazendo aqui, certo? E além disso, o V2 é igual ao V menos U, certo? Então, eu estou substituindo aqui o V por V menos U, V2 por V menos U, e o V2zinho é o V2 seno de θ, tá? Então, ele não explica muito aqui, mas é igualzinho na direção X, certo? E aí, coloco tudo na equação, e vou chegar nessa equação aqui, certo? Então, a força em Y, ela deu positiva, porque ela está sendo positiva aqui, e é coerente porque o fluido está sendo deslocado para cima, certo? Então, eu não tinha nenhuma quantidade de movimento entrando, mas eu tenho uma quantidade de movimento saindo em Y. Então, para isso, eu preciso de um R2 para cima, fazendo com que o fluido mude de direção na direção Y, tá? Por isso que eu tenho um R2, esse termo aqui é positivo, certo? E ele é mais positivo ainda porque ele ainda tem que equilibrar o peso, certo? Que o peso está agindo para baixo. Então, essa força, ela não só está tendo que suportar o peso do fluido, certo? Como ela ainda está tendo que jogar o fluido para cima. Então, ela é uma somatória de dois termos, certo? Se eu desprezar o peso aqui, ele vai dar isso daqui, certo? Que é essa força total. Então, essa componente de força, ela está dando para esquerda, certo? E para cima. Então, essa força R aqui que a gente está calculando, ela tem um componente RY para cima e um componente RX para a direita, certo? O que é coerente. O fluido está vindo nessa direção e está sendo movimentado para essa direção. Então, a força que eu estou fazendo está fazendo com que o fluido desacelere em X, certo? E acelere em Y. Acelere em direção, porque em módulo a velocidade é sempre igual. Tá? Então, o que mudou aqui em relação ao exercício que vocês fizeram, né? O exercício que vocês fizeram, eu seguiria esses mesmos passos, só que ele é um pouco mais simples, porque o U é zero. Então, o V1 é igual ao V2 direto, certo? Aqui no nosso exercício, o V1 continua sendo V2, mas os dois agora são V, a velocidade. No caso de vocês, ele é igual à velocidade do jato, certo? Aqui, ela é a velocidade do jato menos a velocidade do sistema de referência. E aí a solução é exatamente igual. Então, toda vez que eu tiver um sistema se movimentando com velocidade V, a equação que a gente trabalhar na conservação de quantidade de movimento, ela é igualzinha à anterior, só que essa velocidade aqui passa a ser a velocidade relativa, certo? E isso que é a diferença da equação do que a gente viu na aula passada, né? E isso é aplicado em várias situações, por exemplo, se eu tiver com o sistema se movimentando com uma certa velocidade, por exemplo, um carro, um avião, um barco, qualquer coisa, até uma pá defletora como essa, e eu vou colocar o sistema no carro, a equação fica a mesma. Tá? Ficou claro aí? São vários detalhezinhos, então a chance de ter dúvida aí é grande, mas
tem que se preocupar com sinais, tem que se preocupar com a velocidade relativa, tem que aplicar Bernoulli, massa e quantidade de movimento em 2 direções, então são 4 equações aí para entender, mas eu espero que tenha ficado claro. Professor, eu tenho uma dúvida, por favor. Pode falar. Por que quando a gente faz essa integral de área, o segundo termo V, a gente pega ele por completo? Tipo, se ele continua um vetor... nesse exemplo do RY, a gente já está em Y, certo? E aí o V vetor, que é esse que está multiplicando dA, esse vetor de B, isso, multiplicando dA, por que ele não vira o V seno, no caso? Então, porque aqui lembra que esse daqui, lembra que a gente escreveu aquele que a gente vem falando tanto, que essa é a dúvida mais comum para a conservação de quantidade de movimento. Lembra que na equação vetorial, eu tenho esse termo aqui, que depende, que ele está só tentando entender se a massa está entrando ou saindo, certo? Então, para ele, não importa se ele está para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, na direção ortogonal, ele quer saber se a massa, aqui é o fluxo de massa. Então, o vetor aqui, ele é usado, lembra que aqui tem uma multiplicação vetorial, certo? Eu estou calculando essa multiplicação vetorial. Ele só teria um seno ou cosseno se eu escrevesse aqui, se eu colocasse aqui um volume de controle assim. Por exemplo, que ele está passando por aqui, que o fluido está passando por aqui. Como meu volume de controle está ortogonal aqui, ele escreveu o meu desenho. Vê que ele está ortogonal, certo? Então, esse sinal aqui, ele vem daqui. Ou seja, a massa aqui está saindo ortogonalmente ao volume de controle escolhido. É por isso que eu tenho um sinal aqui, que se eu conseguir fazer isso, a maioria dos programas eu consigo, né, colocar sempre o volume de controle ortogonal à saída, aquele é sempre ou positivo ou negativo, que ele ou está alinhado, no caso aqui é positivo, porque o dA está para fora, e a velocidade está para fora, e na entrada ele é o contrário, ele é negativo, mas eu não tenho cosseno nem seno entrando. Então, para esse termo aqui, eu não importa se ele está saindo para baixo. Como eu falei, eu poderia ter uma pá defletor assim, por exemplo, porque o jato faz isso daqui. Em vez de eu estar inclinando 60 graus, ele sai para lá. O que importa é que eu tenho fluido entrando e fluido saindo. Não importa se ele está saindo com 60 graus, com 30, com 180, 90, o que eu quiser aqui. Né? Esse daqui é a quantidade de massa que está saindo. Aí, associada a essa quantidade de massa, para eu calcular a quantidade de movimento, eu tenho que multiplicar pela velocidade. E aí, a quantidade de massa que está saindo, multiplicado pela componente horizontal da velocidade, dá a quantidade de movimento na direção x. Se eu tenho uma massa saindo, multiplicada pela componente da velocidade em y, eu tenho a quantidade de movimento que está saindo em y. E a quantidade de massa que está saindo, multiplicado pela componente da velocidade em z, é que me dá a quantidade de movimento. Então, aqui acho que é o termo mais confuso mesmo dessa equação. Para esse termo aqui, ele é sempre igual. E veja que a hora que a gente escreveu nos 3 eixos aqui, esse V continuou V. Eu não vim para Vx aqui, ou não vim para U. Né? Aqui o que importa é essa aqui. E aqui eu quero saber se a massa está entrando ou saindo. A massa estando entrando ou saindo, ela vai estar multiplicada pela componente da velocidade nas direções. Foi isso que a gente fez lá. E isso que você tem que fazer em todos os problemas que forem resolver. Certo? Tanto em x quanto em y. Aqui em y, o que a gente pegou aqui é o ρ V2A2, que o que importa aqui é que a massa está saindo. Se eu multiplicar isso pela componente da velocidade em 2, eu tenho a quantidade de movimento que está saindo. Então, aqui eu tenho uma massa saindo, certo? V2. Eu vou pegar a componente vertical dela, que é isso daqui, certo? E vou multiplicar pela massa que está saindo, que é o ρVA. Por isso que aqui dentro eu estou usando o V2 maiúsculo, certo? E aqui eu estou usando o V2 minúsculo. Se ao invés de sair com um ângulo aqui, eu saísse com esse ângulo, por exemplo, eu estaria alinhando o V2. Aí o V2 seria igual ao V2. E se eu estivesse saindo com um ângulo de 90 graus, aí eu teria 0.
Então, ao ter zero, eu continuo tendo massa saindo, mas esse termo aqui vai para zero, certo? Como ele é um ângulo θ, então ele vai sair com uma componente V2 aqui e uma componente U2 aqui. Então, o U2 é a velocidade V2 vezes o cosseno de θ, né? E aqui o V2 é o seno de θ vezes o V2. Não sei se ficou claro. Perfeito, ficou sim. Muito Tá obrigado. bom? Acho que essa é vocês entenderem bem esses sinais e esse fato aí desse termo ser a entrada ou saída de massa é o principal aí para vocês entenderem a equação de conservação de quantidade de movimento. Mais alguma dúvida aí? Ficou tranquilo? Conseguiram entender? Se tiverem qualquer dúvida, a gente volta, e é importante tirar essas dúvidas, porque agora a gente vai complicar mais um pouquinho, né? A aula de hoje está terminando, mas na aula que vem, a gente vai ver uma terceira situação um pouquinho mais complicada, que é um sistema com aceleração. Então, eu poderia pegar esse mesmo problema, ao invés de falar o seguinte, eu tenho um sistema com velocidade U constante. Eu poderia falar o seguinte, o sistema está inicialmente parado, mas eu vou bater esse jato aqui, e esse jato vai movimentar esse carrinho, certo? Então, imagina que eu tenho duas situações possíveis, por exemplo. Duas situações possíveis, por exemplo, ou três, né? Uma foi a primeira que a gente fez, onde o U era zero, certo? A outra é esse exercício que a gente acabou de resolver, onde a velocidade é constante. E aí eu vou colocar meu sistema no sistema. Vamos pegar uma terceira situação, em que eu não tenho essa velocidade aqui, mas o carro vai acelerar conforme o jato vai batendo. Então, no primeiro exercício que vocês fizeram, eu tive que fazer um RX aqui, para que o carro ficasse parado, certo? Se eu soltar o carrinho nesse momento, agora eu não tenho mais esse balanço de forças. Então, o fluido que está batendo no carro, ele vai acelerar o carrinho, certo? E é isso que a gente vai ver no comecinho da aula que vem, que é um sistema com volume de controle e aceleração retilínea, ou seja, ao invés de fazer uma força para manter o carro parado, eu vou soltar o carro e aquela força vai movimentar o carrinho, certo? Então, lembra que o fluido batendo aqui no carro, ele vai fazer com que eu tenha uma força do fluido no carro. Essa força que a gente calculou é a força que o carro faz no fluido, ou que a gente tem que manter esse daí parado. Se eu soltar essa força e não fizesse força nenhuma, aí o carro vai se movimentar. Então, essa força vezes a massa do sistema é justamente a aceleração do sistema, e é isso que a gente vai ver na equação no comecinho da aula que vem, tá bom? Então, são três situações possíveis aí, uma parada, e aí eu calculo o RX, como vocês fizeram no exercício que vocês entregaram, depois a outra é movimentando, mas com velocidade, com aceleração zero, porque a velocidade era constante, e agora a gente vai ver movimentando com aceleração, tá? Então, no comecinho da aula que vem, a gente resolve um problema semelhante a esse que a gente acabou de fazer, só que com aceleração. Então, por hoje era só, eu vou parar a gravação aqui, e se alguém ficou com alguma dúvida aí no que a gente fez hoje, aí vocês me avisem, e eu fico mais uns minutinhos aí para tirar, ou no comecinho da aula que vem, se alguém tiver alguma dúvida, a gente volta a tirar sobre isso, tá bom?